E aí, pessoal? Sábado, 15 de março, único episódio do dia. Opa. E a gente já chega com um tema que tá dando o que falar. A rivalidade épica entre Kendrick Lamar e Drake. É verdade. Mas, ao invés de ficar só no quem é melhor, vamos mergulhar fundo nas nuances dessa história. Isso aí. E explorando como ela reflete questões de autenticidade na indústria musical, principalmente no hip-hop. Pô, é fascinante como essa rivalidade, ela meio que transcende a música, né? Sim. Vira um espelho da cultura, assim, das nossas expectativas sobre os artistas. Yeah. E do que a gente considera real no mundo cada vez mais moldado pela imagem, pela performance. É isso aí. E essa tensão entre manter as raízes do rap com letras conscientes, crítica social, versus a busca pelo sucesso comercial e apelo pop. Certo. Fica muito evidente quando a gente compara a trajetória do Kendrick com a do Drake, né? Total. De um lado, a gente tem o Kendrick, com seus álbuns conceituais, letras complexas, engajamento com seus sociais. Do outro, o Drake, mestre em misturar gêneros e criar hits que dominam as paradas. Verdade. É como se cada um representasse uma faceta dessa busca pela autenticidade. Mas trilhando, né? Caminhos completamente diferentes. E essa diferença, claro, gera debates acalorados entre fãs e críticos, né? Sem dúvida. Uns defendem a postura mais purista do Kendrick, outros a versatilidade e o sucesso comercial do Drake. E aí que entra a música Not Like Us, que, tipo, jogou gasolina nessa fogueira, sabe? E transformou essa rivalidade num fenômeno cultural gigantesco. Sim. Mas o que poucos sabem é que essa música não surgiu do nada. Ela se conecta com discussões que já rolavam online sobre a autenticidade do Drake. Interessante. Principalmente em fóruns de hip-hop e comunidades online, dedicadas a artistas menos conhecidos. Sério. Que interessante. Você pode dar uns exemplos de como a discussão se desenrolava online? Claro. Que tipo de crítica o Drake já recebia antes mesmo de Kendrick lançar Not Like Us? A gente já via críticas pontuais, sabe? Sobre o Drake se apropriar de elementos do estilo de rappers menos conhecidos. Principalmente do sul dos Estados Unidos. Entendi. Acusavam ele de roubar flows, trejeitos, até gírias. Sem dar o devido crédito para impulsionar sua própria carreira. Caramba! E essa percepção de que ele se aproveitava do trabalho de outros artistas para construir sua persona cool e antenada, foi o que o Kendrick explorou em Not Like Us. Nossa, agora as coisas começam a fazer mais sentido. Então, o Kendrick basicamente pegou esse sentimento de insatisfação que já existia online e transformou em música, amplificando o debate para um público muito maior. Exatamente. E a sacada genial, ou a ironia, dependendo do ponto de vista, é que ao criticar o Drake por essa suposta apropriação, o Kendrick também usou uma tática similar, né? Sim. Transformar uma ideia que já estava no ar em hit comercial. Verdade. A revista Time, inclusive, destacou essa contradição, apontando que o Kendrick conseguiu alcançar esse sucesso estrondoso em seus próprios termos, sem comprometer sua visão artística. E essa, sem dúvida, é uma das grandes questões que essa rivalidade nos coloca. Como equilibrar a integridade artística com o sucesso comercial? Pois é. Será que um artista precisa abrir mão de suas raízes e se render às fórmulas do mercado para alcançar o topo? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta provavelmente varia de artista para artista. Mas o caso do Kendrick mostra que, pelo menos para alguns, é possível conciliar os dois, usando a inteligência, a criatividade para subverter as regras do jogo e alcançar o sucesso sem se perder no caminho. É verdade. E o Drake? Como ele reagiu a essa provocação? Ficou calado? De jeito nenhum. Ele partiu pro ataque, mas não no campo musical. O Drake optou por processar a gravadora responsável pelo lançamento de Not Like Us. Caramba, que reviravolta. Mas por qual motivo ele decidiu processar a gravadora e não o próprio Kendrick? O alvo do processo não é a rivalidade musical em si, mas o dano potencial que a música poderia causar à reputação e à segurança do Drake. Ele argumenta que as acusações contidas na letra são graves o suficiente para colocar sua vida em risco. Então ele está alegando que a gravadora agiu de forma irresponsável. Isso. Ao lançar uma música com potencial difamatória, colocando seus interesses comerciais acima da segurança do artista. Exatamente. E esse processo abre um precedente importante para a indústria musical. Qual o limite da liberdade artística quando se trata da reputação e da segurança dos artistas? E qual a responsabilidade das gravadoras nesse processo? Questões complexas e polêmicas, sem dúvida. Mas antes de mergulharmos mais a fundo nesse processo... Sim. Que tal darmos uma olhada em como essa história toda reverberou na mídia e na cultura pop? Com certeza. Temos um documentário, Public Enemies,
Kendrick vs. Drake, que explora essa rivalidade e suas implicações para a indústria musical, né? Legal. Além de diversas análises e debates em sites especializados e nas redes sociais. E o público? Como se posicionou diante dessa batalha épica? Quem saiu vencedor na opinião dos fãs? Aí que tá a beleza da coisa. Não existe um vencedor, claro, uma resposta única. A recepção do público é tão diversa quanto a própria música. Sim. Uns defendem o Kendrick, outros o Drake. E cada um usa seus próprios argumentos para justificar sua posição. Ou seja, essa rivalidade transcendeu o campo da música. Totalmente. Se tornou um reflexo das nossas próprias convicções sobre o que é autêntico, sobre o que valorizamos na arte e na cultura. Exatamente. E essa é a grande lição que podemos tirar dessa história. A música, além de entreter, tem o poder de provocar debates, questionar valores e nos fazer refletir sobre o mundo ao nosso redor. Verdade. E essa história do Kendrick e Drake com certeza fez isso com maestria, Sem dúvida. nos mostrando que a busca pela autenticidade no mundo cada vez mais superficial pode ser uma batalha épica, com reviravoltas inesperadas e consequências que vão muito além das paradas de sucesso. Verdade. Mas, e você? Oh. O que impactou mais nessa história toda? O que me fascinou foi a ironia do Kendrick usar a fórmula do Drake para criticá-lo, sabe? Alcançando sucesso comercial sem sacrificar a sua integridade artística. É como se ele tivesse usado as armas do inimigo para vencê-lo em seu próprio jogo. É tipo um checkmate cultural, né? É, tipo isso. Uma jogada inteligente Total. que expõe as contradições da indústria musical e nos faz questionar o que realmente significa ser autêntico nesse jogo. Sem dúvida. É como o segmento cultural, né? Uma jogada inteligente que expõe as contradições da indústria musical e nos faz questionar o que realmente significa ser autêntico nesse jogo. Totalmente. E aí que a gente volta para aquela pergunta central que você levantou no começo. O que define real na música hoje em dia? Será que existe uma resposta única para isso? Acho que não existe uma fórmula mágica, uma resposta pronta para essa pergunta. A Not Like Us, de certa forma, funciona como um gatilho, sabe? Que dispara diferentes interpretações sobre a autenticidade na música. E como o público se posicionou em relação a isso? Rolou algum tipo de consenso ou cada um tirou suas próprias conclusões? O site Los 40 fez uma análise bem interessante sobre isso. Eles apontaram que essa história vai além do Kendrick e do Drake, sabe? É sobre o público se identificar com essa batalha, usar essa narrativa para definir suas próprias ideias sobre música e o que consideram autêntico. Faz sentido. É como se a rivalidade se transformasse num palco para o público expressar suas próprias convicções sobre o que é verdadeiro ou superficial na música. Exatamente. Cada fã, de certa forma, acaba se tornando um crítico musical, participando ativamente do debate e definindo seus próprios critérios de autenticidade. E essa participação do público, amplificada pelas redes sociais, só intensifica a rivalidade, transformando-a num fenômeno cultural ainda maior, né? Com certeza. A era digital, com essa conectividade instantânea e viralização acelerada, mudou completamente a forma como consumimos e debatemos música. E nesse contexto, a gente se depara com outra questão interessante. A linha entre a arte e o espetáculo se torna cada vez mais tênue. Como separar o que é genuíno do que é fabricado para gerar engajamento em números? Verdade. Essa busca por likes, visualizações e streams acaba influenciando as decisões artísticas, criando uma pressão enorme por hits e viralização. Alguns artistas acabam se rendendo à lógica do mercado, buscando fórmulas prontas para o sucesso imediato. E outros, como o próprio Kendrick, conseguem navegar nesse sistema sem comprometer sua visão artística. Mas será que existe uma fórmula mágica para equilibrar autenticidade e sucesso comercial? Acho que não existe receita de bolo, sabe? Cada artista encontra seu próprio caminho, sua própria maneira de se conectar com o público e se manter fiel à sua essência. O importante é ter clareza dos seus valores e objetivos, sem se deixar levar pela pressão do mercado. E essa busca por autenticidade, por si só, já se torna um espetáculo, elementa mais na construção da persona do artista, né? Com certeza. A autenticidade, por mais paradoxal que pareça, pode se tornar uma ferramenta poderosa na indústria musical. A questão é até que ponto essa autenticidade é genuína ou fabricada para consumo. Ou seja, no mundo onde tudo é performático, até a espontaneidade pode ser calculada e utilizada como estratégia de marketing. Exatamente. E é aí que reside a complexidade da questão. A autenticidade pode ser tanto um valor genuíno quanto um produto fabricado para consumo. Cabe ao público, no fim das contas, discernir o que é real e o que é fabricado, usando seu senso crítico para analisar a obra e a pessoa do artista. E essa rivalidade entre Kendrick e Drake, com certeza, serviu como um catalisador para esse tipo de reflexão, nos mostrando que a música, além de entreter, pode ser um campo de batalha por ideias, valores e identidades. Sem dúvida.
Ela nos mostrou que a música, por trás das batidas e melodias, carrega consigo um poder simbólico enorme, capaz de mobilizar o público e gerar discussões acaloradas sobre temas relevantes da nossa sociedade. E que a rivalidade, por mais controversa que seja, pode servir como motor de criatividade e reflexão, incentivando os artistas a se superarem e a produzirem obras cada vez mais significativas. E como um lembrete de que a música, em sua essência, é uma forma de expressão individual e coletiva, capaz de nos conectar, nos emocionar e nos fazer pensar criticamente sobre o mundo ao nosso redor. Essa disputa levanta questões importantes sobre a responsabilidade das gravadoras em relação ao conteúdo que lançam e o impacto que esse conteúdo pode ter na vida dos artistas. Se o Drake ganhar a causa, isso pode gerar uma onda de processos similares, forçando a indústria a repensar seus protocolos e a ter mais cuidado com o material que divulga. Entendi. É como se esse processo fosse um divisor de águas, um marco que pode mudar a forma como a indústria lida com questões de liberdade artística, de formação e segurança dos artistas. Mas, no fim das contas, a gente ainda não sabe qual será o desfecho dessa história, né? Exatamente. O processo ainda está em andamento e o resultado final é incerto. Mas, independente do veredito, essa disputa já deixou marcas profundas na cultura pop e na maneira como discutimos a música. Ela nos mostrou que, por trás do glamour e do entretenimento, a indústria musical é um campo minado, com disputas de poder, jogos de interesse e consequências reais para a vida dos artistas. É fascinante como uma simples música, nesse caso, Not Like Us, pode desencadear tantas reflexões sobre a indústria, a arte e o papel do público, né? Com certeza. E acho que essa é a grande beleza da música, a capacidade de nos provocar, nos conectar e nos fazer enxergar o mundo sob novas perspectivas. A Not Like Us serviu como um catalisador para debates importantes sobre a cultura pop, a autenticidade e a busca por sucesso num sistema que muitas vezes coloca o lucro acima da integridade artística. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um podcast. Espero que vocês tenham curtido essa imersão no universo da música e da cultura pop, explorando as nuances da rivalidade entre Kendrick Lamar e Drake. E que essa história tenha inspirado vocês a questionar, a refletir e a buscar suas próprias respostas sobre o que é real na música e na vida. Afinal, como vimos hoje, a verdade, assim como a autenticidade, pode ter múltiplas faces e interpretações. Um ótimo final de semana para todo mundo. E lembrando que o podcast está no ar de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde, e aos sábados, ao meio-dia. Até a próxima.